falso deus Baal. Como surgiu a adoração a Baal? Para entendermos a idolatria a Baal, precisamos estudar sobre Nimrod. Nimrod, também chamado Nimrod ou Nimrod, é um personagem bíblico descrito como o primeiro poderoso na terra. Em Gênesis capítulo 10, versículo 8, lemos: E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Também em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra, filho de Cuxi, que era filho de Cã, que era filho de Noé. Significado do nome Nimrod. Os escritos rabínicos derivaram o nome Nimrod do verbo hebraico marab, que significa rebelar. Assim, o Talmud babilônico Erubim 53 declara: então, por que foi ele chamado de Nimrod? Porque incitou todo mundo a se rebelar, em irrite, contra a sua soberania. A respeito do nome, o orientalista Roser Muller escreveu: o nome Nimrod deriva de Marab. Ele se rebelou, ou ele desertou, segundo o significado hebraico. Roser Muller explica ainda que os orientais têm o costume de se referir muitas vezes às pessoas de destaque por outro nome dado após a sua morte, e por isso às vezes há uma notável harmonia entre o nome e os atos da pessoa. O reinado de Nimrod. Na Bíblia, o reinado de Nimrod incluía as cidades de Babel, Ereque, Acádia e Calné, todas na terra de Sinear ou Senaar. Lemos no livro de Gênesis capítulo 10, versículo 10. Foi, provavelmente, sob o seu comando que se iniciou a construção de Babel e da sua torre. Tal conclusão está de acordo com o conceito judaico tradicional. Sobre este homem, Joseph, um historiador do primeiro século, escreveu, no livro das Antiguidades Judaicas: pouco a pouco, transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus, se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre, e ela subiu com rapidez além de todas as expectativas. Parece que Nimrod estendeu o seu domínio ao território da Síria, e construiu ali Nínive, e Reobote e Ir, e Calá, e Rezem. Entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Gênesis capítulo 10, versículo 11 e 12. Miqueias capítulo 5, versículo 6, informa: eles apacentarão a terra da Síria pela espada e a terra de Nimrod pelo seu punhal. O que parece associar a terra de Assur, em Gênesis 10, versículo 11, com a Assíria, visto que a Assíria evidentemente derivou seu nome de Assur, filho de Sem. Nimrod, como neto de Cã, deve ter invadido o território semita. Assim, parece que Nimrod começou a tornar-se um poderoso, ou herói, não só como caçador de animais, mas também como guerreiro, homem de agressão. Veja Gênesis 10, versículo 8. Reino de Nimrod ou reino ou terra de Nimrod. Malaquias 5, versículo 6. Refere-se à região adjacente à Assíria, a qual incluía as grandes cidades de Babel, Ereque, Acádia, além de várias outras, na terra de Sinear. Gênesis 10, versículo 20, e 11, versículo 2. O trecho de Gênesis 10 e 11 relata como Nimrod fundou Nínive, a cidade de Reobote e Ir, de Calá, e Rezem. Ele floresceu em cerca de 2450 anos antes de Cristo. Os muitos nomes de lugares que incorporam o seu nome emprestam crença à sua historicidade, embora saibamos tão pouco a seu respeito. Poderia ter se seguido a sua deificação, fazendo com que seu nome se misturasse com religiões subsequentes.
Se o Cush babilônico tiver de ser identificado com Kis, conforme alguns estudiosos supõem, então já teremos um pouco mais de informações sobre o reino fundado por Nimrod. A dinastia de Kis teve 23 reis que representaram a primeira dinastia mesopotâmica, e que governou pouco tempo depois do dilúvio de Noé. Caráter de Nimrod. A Bíblia fornece uma breve descrição relativa a Nimrod. O significado do seu nome, rebelde, indica tratar-se de uma espécie de anti-herói indesejável. Nimrod foi um rei que Deus jamais aprovaria, um caçador e matador, em contraste com a ideia de um rei pastor. Veja 1 Samuel 5, versículo 2, e Apocalipse 2, versículo 27. Um caçador satisfaz-se às custas de suas vítimas. Mas um pastor preocupa-se em proteger seus animais e cuidar deles. Disse que a declaração de que ele foi poderoso caçador diante do Senhor, em Gênesis 10, verso 9, poderia ter sentido um pejorativo. Veja Salmo 51, verso 17, e Isaías 57, verso 15, e também 2 Coríntios 12, verso 9 e 10. Nimrod acreditava ser mais poderoso que Deus, e o dia em que disse ser o dono do sol foi a gota d'água para o Criador, que ordenou sua morte. Nimrod não tinha escrúpulos, tanto que tirou sua mãe como mulher. Após sua morte, sua mãe Semiramis, que acreditava ser mãe de um deus, se impôs como deusa. Semiramis se deitou com vários homens, até que engravidou de seu segundo filho, Tamuz. Então entra em cena o ídolo deus Baal. Em várias culturas, ele é adorado e venerado com nomes diferentes. Na cultura fenícia, o nome do deus parece constar de uma inscrição encontrada em Malta, como Malkiret Baal-Tuor, ou Rei da Cidade, Senhor de Tiro. Os nomes Malkiret é uma contração de Rei da Cidade, sugerindo que Baal e Moloque eram o mesmo ídolo. Assim como entre os germânicos e gregos, os fenícios e cartagineses compuseram vários nomes usando o equivalente de Deus. Exemplo: Etbaal significa com ele Baal. Jerubbaal significa Baal vai sustentá-lo. Aníbal significa graça de Baal. Asdrubal significa ajuda de Baal. Os israelitas o adoravam como Baal-Peor até o tempo de Samuel, e foi o deus oficial das 10 tribos na época de Acabe. Ele foi adorado também em Judá, e seu culto só terminou com os rigores do cativeiro na Babilônia. Havia vários sacerdotes de Baal, de várias classes. Seu culto é descrito em 1 Reis 18, verso 28 ao 29. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clama em altas vozes, porque ele é um deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Várias cidades de Israel têm o nome de Baal em sua formação: Baal-Gad, Baal-Amon, Baal-Tamar, etc. A cultura dos cananeus. O deus Sol, com o título genérico de Baal, era o principal deus dos cananeus. Cada local tinha o seu Baal, e todos eles eram chamados de Baalim, ou senhores. Cada Baal tinha sua esposa. O ciclo de Baal é um conjunto de textos a respeito do Baal canaanita, datado de cerca de 1500 a 1370 a.C., e encontrado em placas de argila nos anos 1920, em Ugarit, num campo arqueológico. Moabitas. Em Moab, no Monte Pior, Baal era adorado como Baal Pior, identificado como Príapo. Egípcios.
o faraó Amenófis IV, havia sido influenciado pelas religiões semitas. Por sua ligação com Mitane, e o deus que ele tentou forçar sobre seus súditos, o disco solar alado, era Baal. Cristãos, segundo os escritores judeus medievais, cultuar Baal era a expressão usada para designar os rituais da religião cristã. Segundo o rabino Joseph ben Josué ben Meir, Clovis havia renegado seu Deus e passado a adorar Baal, e construiu um lugar alto para adorá-lo em Paris como Baal Dionísio, ou seja, a Basílica de Saint-Denis. O rabino José também cita Vicente, da seita do Baal Dominire, ou seja, um frei dominicano, que foi um Satanás para os judeus da Espanha, por volta do ano 1430. Baal bíblico em Canaã. Os hebreus lutaram em várias épocas contra a adoração do deus Baal. No livro dos Juízes relata a luta de Gideão ao destruir os altares de Baal e a árvore sagrada pertencente aos midianitas. Mais tarde, o profeta Elias condenou o rei Acabe por adorar Baal e por ter casado com Jezabel, sacerdotisa de Baal.